Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Bookiana. O vídeo de hoje é o segundo de uma série de 3 vídeos para um suplemento de leitura de Os Miseráveis, de Victor Hugo. O vídeo de hoje é o segundo do suplemento de leitura para Os Miseráveis de Victor Hugo. Nesse vídeo, vou apresentar o momento histórico em que se passa a narrativa. E por que ele é importante? Qual é o período cronológico do romance? Quais os eventos históricos citados em Os Miseráveis? Que conflitos sociais compõem a narrativa? Lembrando que no suplemento não apresento spoilers e nem discuto personagens, somente informações que vão ajudar a sua compreensão do romance. Gostou? Deixa seu like, se inscreva e vem comigo. Como eu disse no primeiro vídeo, eu decidi fazer esse suplemento de leitura porque é um canal que eu gosto muito, que me inspira muito aqui no YouTube, o Ler Antes de Morrer, da Isabela, vai fazer uma leitura coletiva de Os Miseráveis. E como eu adoro Os Miseráveis, como eu adoro História da França, eu decidi compartilhar algumas informações que vão ajudar quem está lendo o romance pela primeira vez a sentir-se mais à vontade. Então, no primeiro vídeo, vocês podem clicar aqui em algum canto da tela, que ainda não viu e quer ver ele primeiro, mas pode ver depois, não tem problema. Eu comentei como que Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, que foi uma escrita que demorou mais de 17 anos em 2 momentos de escrita, uma primeira fase e uma segunda fase. Nesse vídeo, eu vou contar sobre o tempo histórico em que se passa o romance, ou seja, quais acontecimentos históricos Victor Hugo cita, em que período da história europeia se passa Os Miseráveis, quais são as tensões desse romance. É um romance que vai ir de 1815 a 1833. Então, esse é o arco temporal dos Miseráveis. O que acontece de 1815 a 1833? Dentre os vários fatos, há 4 grandes fatos, 4 grandes acontecimentos. 1815, a queda de Napoleão em Waterloo. 1814 e 1815, o Congresso de Viena. Depois vai começar a Restauração Francesa até 1830. E 1832 vai ter uma insurreição republicana. Os 4 acontecimentos que de alguma forma embasam todo o arco temporal de Os Miseráveis. Eu trouxe para vocês alguns livros sobre esse momento histórico, caso vocês queiram se aprofundar mais nessa história. Primeira coisa, as biografias de Napoleão. Existem várias biografias de Napoleão, centenas de biografias de Napoleão em várias línguas. Algumas interessantes, como essa aqui, que é uma biografia fácil de ser lida, Napoleão, uma vida, do Vincent Cronin. Eu gosto dessa biografia porque ela é fácil de ser lida e tem o rigor de uma pesquisa historiográfica, ao mesmo tempo que ela parece um grande romance. É uma boa biografia, vale a pena ler. Uma segunda, que é um trabalho mais historiográfico, que tem um sentido mais de pesquisa, é Napoleão, o mito do Salvador,
do Jean Toulart. É um grande texto, não é um texto caro, é um texto fácil de se encontrar, vale muito a pena lê-lo. Para entender o tempo de Napoleão e o fim da era napoleônica, um outro texto muito legal é dessa coleção, A Vida Cotidiana, no tempo de Napoleão, que ele vai contar como era a vida cotidiana no tempo de Napoleão. Eu comprei pela estante virtual faz um tempinho, acho que paguei uns R$15. Vale muito a pena ler esse livro, porque apresenta bastante curiosidades. E mesmo se tratando do final da era napoleônica, nos Miseráveis, a gente tem aqui um pouco da ascensão de Napoleão e de como era a vida dos soldados de Napoleão, que alguns deles farão parte do mundo de Victor Hugo, do mundo de Os Miseráveis. Vale muito a pena. Um clássico que é sempre falado quando se fala nessa época é a Era das Revoluções. Eu tenho uma edição antiga aqui, do Hobsbawm. Alguns podem dizer, eu não vou ler esse historiador porque ele é um historiador marxista. Bobagem. Se você não quer ler porque ele é marxista, quem perde é você, não é ele. É um grande texto, vale a pena ler e você vai entender essa confusão que vai da Revolução Francesa até 1848, que é quando Napoleão está escrevendo Os Miseráveis, e vai tratar um pouco desses anos, dessa era das revoluções que sacudiram a França e o mundo. Um livro muito legal, ele também tem uma biografia sobre Napoleão, só que esse livro aqui é só sobre o Congresso de Viena, chamado Ritos de Paz, a queda de Napoleão e o Congresso de Viena, do Adam Zanosky. É muito bom esse livro, porque ele vai mostrar como foi o Congresso, como foi a restauração das monarquias e o que acontecia no dia a dia de Viena nestes congressos. Sobre Paris, que é onde se passa a grande parte dos Miseráveis. Paris, biografia de uma cidade. Aqui vai ter um capítulo sobre a França na época de Napoleão e Napoleão III, que é a época de Victor Hugo e a época onde se passa todo o romance dos Miseráveis. Então, se quiser saber um pouco mais, vale a pena dar uma olhadinha neste livro. Waterloo, o crepúsculo de Napoleão. Por que Waterloo é tão importante dentro dos Miseráveis? Não é só porque é a última batalha de Napoleão. Victor Hugo vai dedicar uma longa digressão. Algumas pessoas odeiam a parte que ele fala de Waterloo e algumas pessoas adoram essa parte. Mas por que essa parte em si é importante? Por que Napoleão é tão importante dentro dos Miseráveis? Primeiro a gente tem que ter uma ideia. Napoleão é uma figura dúbia. Por quê? Porque Napoleão é um tirano. Napoleão se tornou Napoleão porque ele deu um golpe, o golpe de 18 Brumário. Nesse golpe, ele vai se tornar um grande chefe das armas francesas. Vai se tornar o grande Napoleão. Napoleão vai se tornar imperador também. Só que ele vai, à medida que ele vai invadindo os territórios, ele vai colocando ideias mais liberais. Tudo isso com o seu Código Napoleônico. E o Código Napoleônico excluía muitos privilégios feudais e levava ideias mais liberais aos lugares que Napoleão invadia. Então Napoleão é uma figura contraditória. Ele é um tirano que leva leis liberais, leis anti-aristocracia, leis anti-igreja nos lugares que ele invade. Quando Napoleão cai,
E ele vai cair na Batalha de Waterloo, porque ele vai, antes disso, ele vai fugir de Elba, vai fazer um governo de 100 dias, vai juntar 100 mil, 120 mil homens e vai partir para essa batalha na Bélgica para tentar reconquistar alguns territórios. Vai fazer essa grande batalha. Os ingleses vão juntar todos os exércitos possíveis, comandados pelo general Wellington, e vão entrar em choque ali na batalha de Waterloo. Napoleão vai perder em Waterloo e vai ser o final desse grande período de revolução, que não vai ser só o período napoleônico, vai ser também o período da Revolução Francesa. Então, quando Napoleão é derrotado, grande parte da Europa pensa: todo esse negócio que começou em 1789 e depois aconteceu Napoleão em 1799, vai terminar agora em 1815 com a derrota de Napoleão. Então a Europa vai pensar que é o momento de reconstituição. E para isso já vai estar ocorrendo um congresso chamado o Congresso de Viena. O mundo dos miseráveis é esse mundo de reconstituição do mundo europeu pós-Napoleão. Isso que a gente tem que ter em mente. Não é à toa que o romance começa em 1815, que é o período que termina a era napoleônica e vai ser o período Congresso de Viena e Restauração. Mas o que foi o Congresso de Viena? Congresso de Viena é a tentativa de reestruturar um mapa da Europa e reestruturar uma ordem anterior a Napoleão. Então, os vencedores, Prússia, Rússia, Grã-Bretanha e Áustria, vão tentar recolocar as coisas nos eixos. Porque Napoleão pintou e bordou nesse mapa. A família real portuguesa acabou vindo parar no Brasil por causa de Napoleão. E Napoleão levou ideias liberais para toda a Europa. Ideias de igualdade, ideias anti-aristocracia, ideias anticlericais. E agora que Napoleão foi derrotado e está exilado em Santa Helena, é necessário reconduzir a ordem europeia. Obviamente que isso não vai ser fácil. E agora as ideias liberais, as ideias da Revolução Francesa, as ideias da burguesia já estão espalhadas pelo mapa da Europa. E vai ser muito difícil redesenhar esse mapa, porque há várias tensões acontecendo. Na França, esse período vai ser chamado de restauração. Então, o mundo dos miseráveis é esse choque das ideias liberais proclamadas por Napoleão, herdeiro da Revolução Francesa, contra esse mundo que nasce tentando voltar. Então, é um choque de um mundo que é herdeiro de Napoleão, que tenta voltar para um mundo anterior da Revolução Francesa. E na França, esse mundo vai ser chamado o mundo da restauração.
aonde os Bourbons, a família real dos Bourbons, vai voltar a reinar. Só que dessa vez vai ser uma monarquia constitucional. O rei não vai ser mais um rei absolutista. Vai ser uma monarquia regulada por uma constituição. Isso aqui é muito importante para a gente entender o tipo de classe, o tipo de pensamento que habita os miseráveis. Então, nessa época da restauração, que vai começar em 1815 e vai ir até 1830, lembrando que Os Miseráveis vai de 1815 a 1833, nós vamos ter, digamos assim, 3 grandes grupos na França. E esses grupos estarão nos Miseráveis. Nós temos os bonapartistas, que são aqueles que enriqueceram, são aqueles militares, aqueles generais, aquelas pessoas que enriqueceram com Napoleão Bonaparte e desejam a volta de Napoleão Bonaparte. Mesmo que Napoleão vai ficar vivo até 1821, os bonapartistas vão querer esse retorno. Vão querer esse retorno de uma ideologia militarista baseada nas ideias de Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter os partidários do rei, ou seja, aqueles que perderam muito com Napoleão Bonaparte e perderam muito com a Revolução Francesa e vão tentar recuperar esse poder. E quem são esses? São os aristocratas e são a igreja. Esses que perderam com Napoleão Bonaparte, perderam terreno, literalmente perderam terrenos, perderam terras com a Revolução Francesa, vão ficar agora do lado da restauração, porque eles querem o retorno desse mundo. E nós temos os liberais extremados, entre aspas. Nós temos aqueles que desejam, que acham um absurdo esse rei Bourbon na França, que acham um absurdo Luís XVIII na França. E eles tentam voltar aos ideais da Revolução Francesa. Obviamente que esses vão conseguir um diálogo maior com os bonapartistas. Então, esse mundo dos miseráveis é esse mundo da restauração, é esse mundo da Constituição, aonde todas as batalhas se dão na Constituição. E esse rei, Luís XVIII, vai aos poucos tentando malhar essa Constituição para retornar privilégios do antigo regime, da época absolutista, e vai ter de um lado os bonapartistas indo ora pró-rei, ora pró-liberais, e vai ter de outro lado os liberais à esquerda tentando frear esse apetite conservador do rei. E essa tensão vai ser a tensão que vai reestruturar, que vai tentar reestruturar esse mapa. O mundo dos miseráveis é o mundo de soldados de Napoleão, é o mundo da industrialização que começa, a industrialização francesa que começa a acontecer agora. É este mundo de restos, de fragmentos, de tentativa de reestruturação e, ao mesmo tempo, tentativa de volta. Uns tentam voltar a 1799, a 1789, e outros tentam voltar antes de 1789. Em 1824 vai morrer
Luís XVIII. E vai subir ao trono Carlos X. Carlos X é muito mais absolutista do que Luís XVIII. Ele é muito mais conservador do que Luís XVIII. E ele começa uma série de ações para tentar retornar de vez ao mundo absolutista. Ele começa a cada vez mais afrouxar a Constituição. Ele começa cada vez mais a dar poder para a igreja, que é o antigo primeiro estado. Ele começa cada vez mais a dar dinheiro para os nobres, pagando indenizações pesadíssimas por causa da Revolução Francesa, o que vai deixando os liberais atônitos, porque começa a ter um medo que as coisas retornem a ser como eram antes. E os liberais vão fazer uma grande campanha eleitoral e em 1830 vão colocar na Câmara um monte de deputado liberal. O que vai acontecer? Vai acontecer que Carlos X vai pagar para ver. Carlos X vai fazer uma série de leis, chamado de Ordenações de Julho, tentando frear esses liberais. Vai proibir a liberdade de imprensa, vai fechar a Câmara. Os liberais vão ficar em pânico e vão começar a fazer barricadas por toda Paris. E vão ser 3 dias, 27, 28 e 29 de julho de 1830, de revolta. E nós estamos na França, onde o Bourbon já foi decapitado no passado e as coisas não estão boas. O que vai acontecer? Carlos X vai sair, vai abdicar e vai subir logo um novo rei. Vai subir Luís Felipe I. O que é importante a gente entender? Nesta Revolução de 1830 é marcado o fim da Restauração. Mesmo subindo um novo rei, a mensagem é clara: as coisas não retornarão a ser o que eram. Os liberais não vão aceitar. É a data onde, mesmo subindo um novo rei, esse novo rei vai ser diferente. Luís Felipe I vai ser chamado de o rei burguês. E em 1831, aqui vai ter a famoso quadro de Delacroix. Delacroix vai expor a liberdade guiando o povo, em homenagem às barricadas de 1830. Mas são essas as barricadas dos miseráveis? Não. As barricadas dos miseráveis têm a ver com 1830, mas são outras. E quais são? É da insurreição republicana de 1832. Luís Felipe I vai fazer uma série de medidas econômicas privilegiando os liberais, privilegiando os grandes industriais e também privilegiando os generais bonapartistas. Ele vai trazer os generais bonapartistas mais à estrutura do Estado e vai liberar mais dinheiro para uma industrialização na França. Então ele vai fazer que a França fique cada vez mais industrializada. Então ele vai ser chamado de esse rei burguês, esse rei liberal, esse rei que vai fazer com que a França entre de vez na Revolução Industrial. Mas ele vai cortando o direito dos empregados, ele vai cortando o direito dos mais pobres, o que vai gerando um clima de revolta. E 2 anos antes, em 1830, se brigou para se ter direito. E agora entrou esse novo rei, e esse novo rei vai cortando direitos. Mas ele tem o apoio dos liberais mais ricos e apoio dos generais bonapartistas. O que vai acontecer? Vai acontecer que acontece um grande surto de cólera, uma grande epidemia de cólera em Paris, e vai morrer
Jean Maximiliano Lamarck, que é um grande general bonapartista anti-Luís Felipe I e pró-republicano. Vitor Hugo adora esse general Lamarck. Vitor Hugo vai tecer vários elogios a Lamarck nos Miseráveis. E ele vai morrer de cólera e vai ser enterrado. Vai ser enterrado em julho. E os estudantes, mais os exilados que vêm de outros lugares para a França, que estão em outros lugares em processos nacionalistas, vêm para a França, os exilados, os operários, todos eles vão fazer uma homenagem a Lamarck e decidem também, já nessa homenagem, fazer novas barricadas. E aos poucos eles vão tentar novamente fazer uma grande insurreição republicana. Só que dessa vez, muitos dos liberais estão do lado do rei e os generais bonapartistas estão também do lado do rei. Não vai dar muito certo, mas eles vão ficar concentrados em uma rua. E que rua é essa? É a Rua Saint-Denis. Ali vai ser aonde eles vão fazer a última barricada e é ali que eles vão ficar tentando fazer essa insurreição republicana, que vai dar errado. E vai ser essa a barricada que vai fazer presença nos Miseráveis. Antes de terminarmos o vídeo, é importante dizer que por mais que a cronologia histórica seja importante para compreender Os Miseráveis, o livro não é um romance histórico. Os Miseráveis é um livro político, como anuncia seu prefácio, que atenta o olhar para as misérias da modernidade. Um livro manifesto contra a fome e contra a ignorância. Bom, esse foi o Conjunção Buquiana de hoje, a qual a gente discutiu os fatos históricos, os principais fatos históricos presentes nos Miseráveis de Vitor Hugo. Deixe seu comentário, deixe seu like, diga se você gostou, indique para um amigo que também está querendo ler ou já leu Os Miseráveis para ver o que ele acha. E muito obrigado.